Boa noite, gente. Entrando aqui. Tarde, eu sei, mas é a hora que eu tenho conseguido entrar por conta de trabalho. Tiago, meu querido amigo, um beijo enorme para você, Tiago. Se Deus quiser, nós vamos nos encontrar, Tiago, essa semana. Se Deus quiser, meu amigo, saudade de você. Beijo grande para você. Vejam, queridos, estou entrando aqui agora para nós fazermos uma aulinha rapidinha de direito penal. E até porque meu bem, que coisa boa. Zuki também, querido, um beijo grande pro Zuki. Também vou ver Zuki essa semana. Essa semana a galera se encontra lá em Natal, né? Pessoal, todos nós vamos nos encontrar. Se Deus quiser, vamos matar a saudade. Meus amigos queridos aí, Delta Thiago, Ailton Zuki, queridíssimos, queridíssimos. Estamos com saudade de vocês, viu? Olha só, pessoal de Araraquara, aí de São Paulo, um grande beijo para vocês. O pessoal aí de Vitória, tá entrando também. Vamos lá, pessoal de Floripa. Nosso Vasco não dá não, César, para, Stopirol, que tá difícil para nós, César, vou te contar, querido. Pessoal de Campo Grande, de Rondônia, galera de São Paulo, mais uma vez chegando aqui. Muito boa noite, Angra dos Reis, Barueri, Recife, São Gonçalo. Meu Deus, mas tem gente pra caramba aqui, olha. Tá bacana essa live, viu? Olha só, gente. Vambora. Ai, que coisa boa. Nem sabia que não tinha visto o Zuki fazendo. Ainda bem que eu não entrei na hora do Zuki. Poxa, Zuki, se eu tivesse entrado aí, não era maldade não, meu amigo. Não tinha visto, viu? Zuki é um querido. Pessoal de Palmas, Tocantins. Pessoal de Teresina, da Bahia. Pra praia do... Não mando, não. Que fala pra praia do Flamengo, tô mandando mandar beijo pra Flamengo, né? Só se for pros meus amigos do Flamengo, aí eu mando. Mas é o bairro, o time não. Para, Stopirol. Vamos lá. Ih, Mônica de São João de Meriti, minha querida, um beijo pra você. Não, deixa de fazer o documento e entregar lá, hein, Mônica? Não deixa, hein? Não esqueci de você não, hein? Então, vamos lá. Queridos, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre um tema que eu coloquei aí, que é a chamada legítima. Léo, beijo pra você. Pessoal aí, eu tava falando sobre a questão, aliás, não tava falando nada, né? Porque os flamenguistas entram, os flamenguistas desconcertam a pobre vascaína. Mas também tá pra nós, flamenguista não tá podendo falar de nada, Valdir. Flamenguista não tá com moral pra falar de ninguém depois de perder da Chape, certo? Para! Tá? Ontem foi o maior barato aqui. Era flamenguista sacaneando vascaíno, vascaíno sacaneando flamenguista. Cada um num canto da casa vendo o jogo. Foi engraçado. Pessoal de Linhares do Espírito Santo. Isso aí. Vamos lá. Olha só. Queridos, a história é a seguinte. Vamos agora falar sério. Vamos falar sobre a questão dos temas da nossa live de hoje. Eu disse a vocês que eu queria falar sobre 3 temas. Que eu queria começar, Valdir, falando, meu amigo Léo Cortes, falando sobre a questão da legítima defesa subjetiva. Não, Jorge, eu não vou estar no domingo porque eu não posso tomar conta de prova. Não posso tomar conta de prova porque, como professora de curso preparatório, né, a gente fica impedido. Mas os alunos conhecem a gente, procuram a gente, querem tirar dúvida. Então, há um impedimento. Então, nós não podemos. Professores que fazem parte de cursos preparatórios não estão podendo fiscalizar a prova do MP para evitar, né, gente? Para evitar comentários e para evitar qualquer tipo de coisa que possa depois dar ensejo, até uma desconfiança do nosso concurso. Isso é algo porque prezamos muito por isso, não é? O nosso concurso sempre foi e será transparente. Então, olha o que vai acontecer. Nós não podemos participar dessas fiscalizações. Tem um mosquito aqui. Nós não podemos participar dessas fiscalizações, tá? Por isso eu não vou estar lá, mas vou estar de coração pensando muito em todos vocês. Joia? Então anotem aí. Vamos falar um pouquinho da questão da legítima defesa subjetiva. Primeiro eu gostaria de perguntar: quem aqui na live sabe o que significa legítima defesa subjetiva? Eu queria que vocês me dissessem. Quem aqui sabe o que significa legítima defesa subjetiva? Coloquem aí para eu ver. Quem sabe aí? César Leone não sabe. Vamos ver quem é. Vamos ver, galera, participando aí. Vamos lá. Quem não sabe, coloca coração. Para!
Quem não sabe, coloca coração. Vai chover de coração nessa live, Jesus. É coração de tudo quanto é cor. Vamos lá. Valdir, tu também não sabes, Valdir? A galera também não sabe. Olha lá, a Janaína não sabe, o George não. O Jorge não sabe também, Jorge? O J. Pedro não sabe. Andresa sabe? Não. Olha, opa, é mesmo aqui putativa. Opa, vamos lá. Olha só. Queridos, deixe-me contar. Agora eu preciso da ajuda de vocês, tá? Eu queria... Não é isso não. Né? O que existe iminência não tá presente, não. Não é isso não. Vamos lá. Eu queria agora contar com a ajuda de vocês, tá? E como é que eu conto com a ajuda de vocês? Para que vocês agora ouçam direitinho, tá? A explicação. Aí quando acabar a explicação, a gente volta com as mensagens. Pode ser assim? Se tá todo mundo de acordo, coraçãozinho na tela. Vamos lá, coraçãozinho na tela, se tiver todo mundo de acordo com esse nosso combinado aqui. Joia. Então vamos embora, vamos fazer. Queridos, preste atenção. Olhem só. Vocês já viram isso aqui lá do Código Penal? Tá dando pra ver direitinho? Tá dando pra ver direitinho? Primeiro coloca aqui, vou precisar que vocês agora só digam sim ou não. Tá joia? Tá dando pra ver direitinho esse quadrinho aqui? Do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal? Muito bem. O artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, ele fala do que, hein, gente? O artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal fala da questão da denominada legítima defesa, aliás, das discriminantes putativas, ok? Das discriminantes putativas. E nesse 20, parágrafo 1º, se está falando da situação de alguém que imagina uma situação que não existe. Imagina na sua cabeça que exista uma situação que não existe. Uma situação fática. Se aquela situação fática que a pessoa imagina existisse de verdade, a pessoa poderia dizer estar atuando sob o palio de um excludente de ilicitude. Então, por exemplo, a pessoa ouviu o barulho do alarme de incêndio no cinema e a pessoa achou, é fogo, e saiu correndo. Só que não era fogo, era um alarme falso. Então ela imagina uma situação de fato que não existe, que é o fogo, o incêndio, mas que se existisse, a colocaria numa situação de estado de necessidade, concorda? Por outro lado, a pessoa imagina, ao ver um inimigo, tu imagina só, sou teu inimigo e fala assim, olha, não me dê mole não, porque se eu te vir na rua, meu amigo, e quando eu te pegar na rua, se você estiver de bobeira na rua, eu te mato. Deixa só eu encontrar a oportunidade. Aí eu encontro com você numa rua deserta e você me vê colocando a mão pra trás. E quando você me vê colocando a mão pra trás, você imagina, e agora ela vai me matar. Aí você, imaginando que eu vou te matar, é mais rápido que eu, pega uma arma, atira contra mim e me mata. Então é essa situação de que trata o artigo 20, parágrafo 1º. É o erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação. A pessoa imagina uma situação que não existe, mas que se existisse, tornaria sua conduta legítima. É aquela história super conhecida daquele cara que acha que uma pessoa está com uma arma na mão, aqui no policial do BOPE, aqui no Rio de Janeiro, que achou que a pessoa estivesse com uma arma na mão para atingir os seus colegas que estavam fazendo uma operação naquele local, não é verdade? E aí a pessoa vai lá e atira achando que estava em legítima defesa, mas não estava, porque não havia a situação que ela imaginou. Ninguém estava com arma na mão, aquilo ali era uma furadeira, certo? Então isso volta e meia acontece. Então esse 20, parágrafo 1º, vai prestando atenção. Esse 20, parágrafo 1º, trata de uma hipótese de erro quanto aos pressupostos fáticos da causa de justificação. Este erro, segundo a teoria limitada da culpabilidade, é um erro de tipo permissivo, certo? Porque vocês sabem, essa live não é tão fácil, então vai prestando atenção. Vocês sabem que existe uma controvérsia sobre a natureza jurídica do erro na discriminante putativa no 20, parágrafo 1º. A teoria extremada diz que isso é erro de proibição indireto. A teoria limitada
diz que isso é erro de tipo permissivo. Qual foi a teoria adotada por nós, entre nós? Segundo os itens 17 e 19 da exposição de motivos do Código Penal Brasileiro, a teoria limitada. Se foi adotada a teoria limitada, isso é erro de tipo permissivo, ok? Então, esse erro do 20, parágrafo 1º, é um erro de tipo permissivo, que, se excusável, ou seja, invencível, isentará o agente de pena. E que, se inexcusável e, portanto, vencível, fará com que o agente não responda por dolo, mas responda por crime culposo, se houver a previsão do crime culposo. Então, para quê? Você sabe do que eu estou falando, da discriminante putativa, e você viu que a discriminante putativa, quando ela é por erro excusável, a pessoa fica isenta de pena, certo? Então, escuta o que eu vou te dizer agora. Preste atenção. O que é a legítima defesa subjetiva? É o excesso por erro de tipo excusável. E, professora, não entendi nada. Vou explicar. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar... Bem, você já viu o que é o erro de tipo excusável na legítima defesa, não viu? Ou na discriminante putativa, não viu? Muito bem, então fica só. Escuta aí, não confunde agora não. Depois a gente vai para as dúvidas. Deixa eu primeiro explicar. Olha só. Vamos imaginar a seguinte situação fática. Eu estou num lugar e aí começa uma briga entre mim e uma outra mulher. Quem é aquela mulher, minha gente? Eu não sei quem é aquela mulher. Nunca vi a mulher mais magra, mais gorda, mais baixa, mais alta, mais linda, mais feia. Nunca vi. Calma, ainda não expliquei, Jorge. O que é, Jorge? Ainda não expliquei. Vamos lá. Então, eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Aí, eu briguei com ela. Saiu uma confusão entre mim e aquela mulher. E, por conta de um drink, que eu achei que o drink que o barman tinha preparado, que tinha entregue, era pra mim, não era pra ela. Uma coisa besta. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, eu tava ali no bar, eu peguei então aquele furador de gelo e meti ele na mão dela. Pá! Entendeu ou não entendeu? Nisso a mulher caiu cheia de dores, a mulher caiu. Quando a mulher caiu, tá certo? Eu tinha atingido uma das mãos. Ela sentiu uma dor enorme, ela fez assim, caiu, e quando ela caiu, a gente tava brigando, vai escutando. A gente tava brigando, partiu pras vias de fato, como dizem aí, partiu mesmo pra luta corporal. Eu peguei um treco daquele, dei uma furada na mão dela, ela caiu. Nisso que ela caiu, aí ela com a outra mão, ela botou a mão pra trás, como se fosse tirar alguma coisa. E nisso que ela colocou a mão pra trás, como se fosse tirar alguma coisa, alguém gritou assim: Claudinha, ela é policial, ela tá com uma arma, ela vai te matar. Entendeu ou não entendeu? A pessoa, vamos lá, vamos começar do início, para ficar mais claro, tá? Então, começa uma briga entre mim e aquela pessoa me agride. Primeiro eu tenho que falar isso. A pessoa me agrediu. Eu, em legítima defesa, fui pra cima dela pra ela parar de me agredir. Em legítima defesa. E aí, eu peguei um furador, que era o que eu tinha, desse tamanho, 1,53 m. A mulher era maior que eu, parecia ter mais força física que eu. Eu, então, peguei aquele furador e taquei na mão dela, pra ela me largar. Ela caiu. Nisso que ela caiu, tá certo? Alguém gritou: Claudinha, ela é policial, tá com uma arma na mão, ela vai te matar. E aí, quando a pessoa disse: Claudinha, ela tá puxando uma arma pra te matar, eu, então, peguei aquele objeto e varei na cabeça da pessoa. Entendeu ou não entendeu? E bateu na cabeça da pessoa, a pessoa morreu. Entenderam o que eu quero dizer? Porque eu imaginei que ela fosse tirar uma arma para me matar. Vejam se vocês entenderam bem o que aconteceu na situação fática. Eu primeiro preciso saber se vocês entenderam bem o que aconteceu na situação fática. Então, vocês concordam comigo que num primeiro momento, quando eu fui agredida
Porque só aquela bagunça lá, ela partiu pra cima de mim. Quando ela partiu pra cima de mim, eu peguei o furador e na mão dela, certo? Pra ela me largar, certo? Eu te pergunto, naquele momento eu estava, calma, naquele momento eu estava em legítima defesa? Quando eu dei o primeiro golpe com o furador na mão dela, eu estava em legítima defesa ou não estava em legítima defesa? Vai aí, estava ou não estava em legítima defesa? Hein? Eu estava em legítima defesa, não estava? E aí parei, não parei? Mas aí depois, por que é que eu prossegui? Você concorda que eu prossegui porque eu imaginei que aquela pessoa, no primeiro momento, sim, perfeito. Mas eu prossegui porque eu imaginei que eu ainda fosse ser atacada por aquela pessoa. Concorda comigo? Eu imaginei que a pessoa, ela iria prosseguir, ela iria continuar a me agredir. Eu imaginei uma situação na minha cabeça que ela iria continuar a me agredir, mas ela não iria me agredir coisa nenhuma, gente. Sabe por quê? Porque ela não tinha nada de arma nenhuma, ela não era policial coisa nenhuma. Vai escutando, vai escutando. Ela não era policial coisa nenhuma, ela não ia pegar arma coisa nenhuma. Então, no primeiro momento, eu estava em legítima defesa. E naquele segundo momento, eu não estava em legítima defesa. Naquele segundo momento, o que houve foi um excesso. Concorda comigo? Concorda comigo que houve um excesso naquele segundo momento? Porque ela não iria continuar a agressão, ela não iria me agredir mais. Eu é que imaginei na minha cabeça que ela fosse me agredir? Sim ou não? Então, preste atenção. Se naquele segundo momento, ela de fato fosse continuar me agredindo, se ela fosse de fato pegar uma arma para me matar, eu não poderia ter feito o que eu fiz? Poderia ou não poderia? E eu não estaria em legítima defesa? Sim ou não? Se ela de fato fosse pegar uma arma para atirar contra mim naquele momento. Calma, calma. Vai respondendo do jeito que eu perguntando. Naquele segundo momento, se ela de fato estivesse tirando uma arma para atirar em mim, e eu então, imaginando isso, arremessasse aquele objeto contra a cabeça dela, eu não estaria em legítima defesa? Sim ou não? Estaria, não estaria? Só que aquela situação não existia de fato. Eu fiz a suposição de uma situação que não existia, mas que se existisse, tornaria a minha conduta legítima. Então eu te pergunto, preste atenção. Não, isso não é nóia. Alguém gritou. Alguém gritou. Ela tá com uma arma, e ela tá com uma arma, ela tá com uma arma. Certo? Então você concorda que no segundo momento eu estou numa situação em que imagino algo que se existisse tornaria minha conduta legítima? Concorda ou não concorda comigo? Então, queridos, o que acontece nesse segundo momento? Nesse segundo momento, eu estou nessa situação aqui. Eu estou no excesso, na situação de excesso, eu tenho uma hipótese de legítima defesa putativa, certo? E esse é um erro de tipo excusável. Você concorda que foi um erro excusável? Você concorda que eu tinha tudo no mundo para pensar que aquela mulher fosse continuar perpetrando aquela agressão contra mim? Quando a outra grita, Claudinha, Claudinha, uma policial vai te matar. Eu não tinha tudo no mundo para pensar? Sim ou não? Sim ou não? Fala pra mim. Eu tinha, não tinha? Então, eu estou numa situação de excesso por erro de tipo excusável. Também é chamado de excesso acidental. Também é chamado de legítima defesa subjetiva. Entenderam ou não entenderam? Então, se você disser que legítima defesa subjetiva é a mesma coisa que legítima defesa putativa, você estará errando. Porque, na verdade, a legítima defesa subjetiva é uma situação em que no excesso, olha aqui, ó, é uma situação em que no excesso
A pessoa imagina uma situação de fato que não existe. Tá certo? Entenderam ou não entenderam? Então, ela imagina no excesso, ela está na situação de excesso, nós estamos diante de uma putatividade. Na situação de excesso, a pessoa, ela imagina uma situação que não existe, mas que se existisse, tornaria a sua conduta legítima. Então, isso é uma hipótese de legítima defesa subjetiva ou legítima defesa excessiva, ou também chamado de excesso acidental. Entendeu? Então, isso é o excesso por erro de tipo excusável. Tá certo? Exatamente. A situação de putatividade está no excesso. Entenderam? Tá certo? Há excesso sim, porque naquele segundo momento não havia por que ela continuar a agressão. Entendeu? Ela teve uma falsa percepção da realidade no segundo momento. Então houve excesso. Agora, um excesso que aconteceu porque ela imaginou algo que não existia, mas que se existisse tornaria sua conduta legítima. Fechamos ou não fechamos a explicação? Entenderam ou não entenderam a explicação? Agora, se toca... Excelente pergunta. Excelente pergunta que fizeram aqui agora. Olha, meu amor, ó, alguém fez aqui uma pergunta que é milhão. Claudinha, e como é que fica a situação daquela pessoa que induziu você a erro? Aquela pessoa que te fez acreditar que naquele segundo momento a mulher estava com uma arma. Entendeu, meu amor? Entendeu a pergunta? Queridos, se aquela pessoa provoca dolosamente esse erro, se aquela pessoa sabe que a mulher não era policial, ou que se fosse policial, não iria sacar arma nenhuma para me matar, e fez aquilo para me usar como instrumento para eu matar aquela pessoa que inicialmente me agrediu, aquele terceiro responde pelo crime como autor imediato. Artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Tá certo? Responde pelo crime o terceiro que provocar dolosamente o erro. Entenderam, queridos? Entenderam? Essa hipótese é legítima defesa subjetiva. A pessoa que, então, no caso era eu, né? Que imaginei uma situação que não existia e tinha todos os motivos do mundo para imaginar aquilo, eu estou isenta de pena. Eu estou isenta de pena. Mas, escute, se aquilo é provocado dolosamente por um terceiro, o terceiro me usou como instrumento, mas olha só nessa hipótese dele ter me usado como instrumento, tá certo? Se ele me usou como instrumento para matar aquela mulher, aí ele vai ser responsabilizado pelo homicídio doloso como autor imediato. Artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Sacaram ou não sacaram a situação, certo? Então, vocês concordam comigo que não é tão difícil a legítima defesa subjetiva? Entendeu? Não, meu amor. A legítima defesa subjetiva é excesso. A legítima defesa subjetiva, linda do coração ou lindo do coração, é o excesso. Ela caracteriza excesso. É um excesso quando você vislumbra naquela situação de excesso que a pessoa só se excedeu porque ela imaginou algo que não existia, mas que se existisse tornaria a sua conduta não, erro de tipo acidental por excesso. Sim. Vamos lá, deixa eu acabar de explicar. A legítima defesa, que eu fico lendo aqui junto com o pessoal, a legítima defesa subjetiva é aquela situação de excesso, por isso que é um excesso, mas é excesso porque você imagina uma situação que não existe, mas que se existisse tornaria a sua conduta legítima, o que é o erro de tipo excusável, não é? Plenamente justificado. Então, eu estou aqui diante de uma situação em que no excesso se tem uma legítima defesa putativa. Entendeu? Então, eu tenho uma situação de
putatividade no excesso, tá? Inicialmente, houve legítima defesa. Entenderam ou não entenderam? Inicialmente, houve legítima defesa, tá? Então, a legítima defesa subjetiva é o chamado excesso por erro de tipo excusável ou excesso por erro de tipo invencível, ok? Agora, deixe-me falar uma coisa para vocês. Sim, meu amor, mas o excesso é isso, quando se extrapola. Agora, você pode extrapolar, olha só, o excesso na legítima defesa, ele pode se dar um excesso em sentido estrito, um excesso um excesso doloso em sentido estrito. Vai prestando atenção para isso. O excesso na legítima defesa pode ser um excesso doloso em sentido estrito, ou seja, eu sei que eu fiz acabar a agressão, mas mesmo assim eu quero continuar agredindo. Excesso doloso em sentido estrito. Pode ser um excesso doloso por erro quanto aos limites da causa. A pessoa inicialmente está em legítima defesa, mas ela acha que a legítima defesa ela pode fazer o que ela quer. Se cair isso numa prova, 95% erra. Um excesso por erro quanto aos pressupostos fáticos da causa de justificação, certo? E é um excesso culposo, que é um excesso por erro quanto aos pressupostos fáticos da causa de justificação, e um excesso culposo em sentido estrito, que é um excesso ab início, quando a pessoa analisa mal as circunstâncias. Então, queridos, nessas situações aqui, são 4 situações em que você pode ter excesso, meu amor. E aqui é o chamado, nessa hipótese que eu acabei de falar, é o excesso por erro quanto aos pressupostos fáticos da causa de justificação. Você inicialmente estava numa causa de justificação e no segundo momento você está numa situação de excesso. Tá certo? Por quê? Porque não havia mais o que você pensou que existisse e que continuaria existindo. Tá ok? Então, são várias modalidades de excesso. São pelo menos 4 modalidades de excesso nas causas de justificação. Tá bom? Não. Mas olha só, Ninha. A putatividade pode também acontecer numa situação de excesso, meu amor. Como eu acabei de explicar. Se você estiver aí assistindo a live desde o início, você vai entender. Tá ok? Tá vendo? Vocês ficam pegando, Andressa, as coisas aos pouquinhos. E o que vocês têm que aprender é estudar lei, desde lá o iniciozinho. Parte geral, gente, parte geral é entendimento. Tá bom? A parte geral, você não adianta você querer adivinhar, você querer fazer de uma hora para outra. Certo? Muito bem. Então, olha só, não parece estado de necessidade intensivo e extensivo. Olha só, estado de necessidade é uma... Também você pode ter putatividade na questão do estado de necessidade, é óbvio. E não é questão de ser estado de necessidade intensivo ou extensivo. Todo excesso, em qualquer causa de justificação, pode ser intensivo ou extensivo. Entendeu? Aí que tá, aí existe um conhecimento pretérito. O que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam, quem vai fazer prova para MP, precisa estudar isso lá do iniciozinho. Não dá para ficar aqui querendo descobrir coisa, sabe? Porque senão vocês misturam tudo. O que eu quero saber da live de hoje é se vocês entenderam o que significa a chamada legítima defesa subjetiva, se vocês entenderam que isso é o excesso por erro de tipo invencível ou excesso por erro de tipo excusável. É isso que eu quero que vocês entendam. E eu quero dar mais 2 dicas. Essas 2 dicas são as seguintes, queridos. Vem cá. Primeira dica, agora uma outra coisa totalmente diferente. Uma dica de número 2, tá? Uma dica de número 2 é o seguinte, queridos. Pode o juiz fixar como condição para a suspensão condicional do processo. Gente, pelo amor de Deus, olha, não é brincadeira não. Já reparou que a gente está estudando, que tem prova no domingo para a galera fazer, que a galera está estudando de madrugada, sabe? Cara, tem que bloquear. Pô, o pessoal é chato pra caramba. Daqui a pouco, cara, eu vou te contar, essa causa é de vocês, não é da gente agora aqui.
Sabe? Que porcaria de democracia é essa que as pessoas entram na live dos outros, os outros estão estudando perturbar a vida dos outros? Que caramba é essa? Não consigo entender essa porcaria dessa democracia. Cara, não, é livre manifestação do pensamento lá naquilo que interessar. Aqui não interessa. Aqui é uma live para quem está estudando direito penal. Ah, que chato, coisa chata é isso, cara. Pelo amor de Deus. Pô, chato pra caramba com esse negócio. Nós queremos saber. Ah, pelo amor de pai, isso aqui é lugar, a gente tá estudando. É livre manifestação do pensamento, você entra na minha casa e fala o que você quer. Ah, que coisa. Pessoal sem noção. Gente, desculpa, mas é que isso já tá enchendo o saco. Toda live é um chato entrando pra falar negócio de política aqui. Eu quero que se dane a política, eu quero que se dane, não quero saber de nada. A gente tá estudando, eu não conheço prova, não conheço processo. Como é que eu vou dizer que tem alguma coisa? Já leu, por acaso, processo? Ah, gente, desculpa, tá? Mas é muito chato isso aí. Muito chato, que coisa chata disso. Que não defende a democracia, não. Se defendesse a democracia, não tava perturbando a gente. Vai estar bloqueado. Pronto. Vamos lá, bloqueei. Ah, que cara chato! Meu Deus do céu, cara! Vamos lá, meus amores do coração. Perdoa, tá? Agora a gente tá aqui sozinho de novo. Ah, mas cara, eu sou difícil de perder. Mas tá difícil de não perder a linha com esse people. Olha só, senhor. Vamos lá. Gente, isso a gente discute em outro lugar. Você não acha que se é lugar pra gente discutir, se é pra gente discutir em outro lugar? Segue o baile. Vambora. Olha só. Ô, gente, duas dicas que eu quero falar pra vocês. Vamos lá. Tá rindo? É heavy metal. Vambora. Olha só, gente. A história agora é a seguinte. Eu queria saber de vocês agora o seguinte, tá? Nossa, tem um mosquito chato aqui. Vem cá. A história agora é a seguinte. Eu quero saber se é possível que o juiz fixe duas situações, tá? Sobre suspensão condicional do processo. É possível que o juiz fixe como condição para suspensão condicional do processo, consoante proposta feita pelo Ministério Público, como condição algo que seja previsto como pena restritiva de direitos? Entenderam? Então, poderia o juiz fixar como condição para suspensão do processo algo que está previsto como pena restritiva de direitos? Pode ou não pode? Ou o fato disso ser pena restritiva de direitos impediria o juiz de fazer isso, de fazer essa fixação de uma pena restritiva de direitos, já que é a suspensão condicional do processo? O juiz pode ou não pode? Gente, é entendido que o juiz pode sim fazê-lo. O juiz pode, você vai dizer isso na sua prova do MP, tá? Você vai dizer isso na prova do MP. Porque nesse caso, o juiz não estará fixando aquilo como pena restritiva de direitos, mas como condição, certo? Não há nenhum óbice que o juiz faça isso. Tá ok? Porque nesse caso, ele pode, por exemplo, colocar como suspensão, como condição da suspensão condicional do processo, a prestação de serviços comunitários. Nesse caso, terá deixado de ser aplicado como pena restritiva de direitos para ser colocado como condição. Nada obsta. Ah, meu Deus do céu. Nada obsta que isso seja feito, tá bom? Nada obsta que isso seja feito. Joinha? Ih, eu acho que Gente, eu ainda acho que eu... Ah, meu Deus do céu. Vambora, tá? E outra coisa também que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Um outro lance é o seguinte. Vamos imaginar agora... muda a natureza. Exatamente. Mudou a natureza, tá certo? Está mudando a natureza. Mas vamos lá. Exatamente, a partir de requerimento do Ministério Público, né? Porque é o Ministério Público que faz a proposta de suspensão condicional. Muito bem. Outra coisa também é o seguinte. Vamos imaginar que o juiz... A pergunta, Valdir, se poderia ser fixada como condição para o sursi processual algo que está previsto como também pena restritiva de direitos, como, por exemplo, a prestação de serviços comunitários, tá? Entende o STJ que isso é possível, tá certo? Na DPE você não deve fazê-lo, tá? Que isso é entendimento do STJ, mas para irresignação da defesa,
tá certo? Mas para o Ministério Público você deve fazê-lo. E você deve dizer que, nesse caso, a reprimenda não estará sendo aplicada como pena restritiva de direitos, mas sim como condição para o sursi, certo? Uma outra coisa que eu queria que vocês soubessem é o seguinte, terceira dica, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que uma determinada pessoa tenha sido agraciada com a OAB, sim, porque vão perguntar do posicionamento do STJ, tá? E o posicionamento do STJ é esse, tá certo? Que é muito favorável, no caso, para quem vai fazer a prova do MP, tá lindo, caindo como luva. Agora, vamos imaginar uma outra situação. A pessoa, ela foi ela foi agraciada com a suspensão condicional do processo. E ela, então, presta atenção, tem entendimento que veda esse entendimento para a progressão de regime aberto por ser dupla punição. Sim, aí sim, isso é outra história. Não pode ser fixada como condição para regime aberto. Isso é entendimento do STJ. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de condição de suspensão de processo. A gente está falando de sursi processual, tá? Lá no regime aberto eles entendem que não pode, porque senão a pessoa estaria sendo condenada pela pena privativa de liberdade e pela pena restritiva de direitos. Aqui não é isso. Aqui nós estamos falando sobre sursi processual. Sacou, querido ou querida que escreveu aí? São coisas diferentes. O posicionamento do STJ aqui com relação ao sursi é outro, porque a natureza é outra. Joinha? Muito bem. Agora volta aqui. A questão agora é a seguinte, a pessoa foi, não é? Isso aí, perfeito. Faz essa colocação aí. Ó, deixa então eu falar. Agora, a pessoa foi agraciada. Claro que cai para delegado. Tudo que a gente está falando aqui cai para todas as matérias. Não existe matéria específica para delegado, gente. Matéria de delegado, direito penal, tudo que eu tô falando aqui pode cair na prova de delegado. Pode cair na prova de juiz, pode cair na prova de defensor, legítima defesa subjetiva que eu acabei de falar, tudo isso pode cair. Tá, meu amor? Coloca isso na tua cabeça. Existe prova, estudo específico, só cai. Direito penal, parte geral, cai pra tudo, meu bem. E essas questões também sobre 9.099, cai pra tudo. Mas não tenha dúvida, tá bom, meu bem? Então vamos lá. Então agora a pessoa foi agraciada com a suspensão condicional do processo. Período de provas, 2 anos. E ela tinha que cumprir as condições. Só que aí, sabe o que aconteceu? Redescobriu-se, depois que ela acabou de cumprir, depois que passaram ali os 2 anos, descobriu-se que ainda no período de provas, ela deixou de cumprir uma condição imposta. Entendeu? Ela deixou de cumprir uma condição imposta. Nesse caso, ela pode ter aqui a revogação do benefício, entendeu? Já passou o período de provas, mas se descobre que ela deixou de cumprir uma das condições durante o período de provas. Ela pode ter o benefício revogado? Sim, ela pode perfeitamente ter o benefício revogado, desde que a razão que leva à revogação do benefício tenha se dado no período estabelecido para o cumprimento do período de provas. Vocês estão entendendo isso? Isso, gente, é entendimento do STJ, que está na revista dos recursos repetitivos do STJ. Então, tu tens que saber, porque isso é matéria quente para a sua prova. Tá certo? Então, outra coisa também que eu queria falar com vocês. Uma outra dica, eu falei que eram 3, vou já logo dar 4 dicas, tá certo? Pra ficar bacana. Vamos falar aqui de uma outra dica. Vamos imaginar o seguinte, gente, vamos imaginar que uma pessoa, ela tenha, meu Deus do céu, eu queria falar, ela queira estuprar a vítima, mas ela queira praticar, qual é o objetivo dela afinal? Praticar atos de libidinagem consistentes na conjunção com a carnal com a vítima. Só que para ter essa conjunção carnal, ela praticou outros atos de libidinagem anteriormente, entendeu? Ela praticou outros atos libidinosos anteriormente, certo? Muito bem, mas ela não chegou a manter a conjunção carnal que ela queria. Isso é hipótese de estupro consumado
ou isso é hipótese de estupro tentado? Diga pra mim. Agora eu quero a resposta de vocês. Isso é hipótese de estupro consumado ou isso é hipótese de estupro tentado? Coloca aí pra mim. Ela queria manter os atos consistentes na conjunção carnal e não conseguiu, mas manteve outros, como aqueles que são assim preliminares à cópula. Hein? Não, passar a mão no pescoço não é ato de libidinagem, né, gente? Aí também é demais. Mas vamos lá. E aí? Gente, esse estupro está consumado, não está tentado. Está consumado, porque o estupro hoje é a realização da conjunção carnal ou de quaisquer outros atos de libidinagem. Então esse estupro está consumado, tá certo? Não tem aqui que falar de tentativa, porque ele já realizou atos de libidinagem que são caracterizadores do estupro. Joinha? Bem, queridos, então eu vou parar a live por aqui. A gente hoje falou de 4 dicas. Eu espero que vocês tenham aproveitado as 4 dicas, tá certo? Em tudo, focar tudo essa semana. Focar tudo essa semana que você puder de parte geral. Eu fiz hoje essas dicas. Amanhã eu faço outra dica. Quero também convidar vocês, se vocês vão estar aqui no Rio, vai ter o aulão de véspera do CPIURES. Eu vou estar lá no aulão de véspera do CPIURES. Aliás, o CPIURES essa semana todinha faz a semana de revisão com várias atividades. Se vocês quiserem estar lá, vai ser no sábado no hotel aqui na Barra da Tijuca, tá? Tá lá no meu Instagram, tem tudo isso lá. Quem quiser estar vai ser o maior prazer. E vamos tentar verificar um máximo de questões que poderiam cair nessa prova. Tá bom, gente? E eu ainda vou tentar fazer mais lives todos os dias até a data da nossa prova. Um beijo no coração de vocês. Meu amor, eu não consegui, Fernanda, eu não consegui ir, porque aconteceu um negócio de milícia lá na minha promotoria e a gente teve que pedir proteção para uma testemunha. Tá, meu amor? Por isso que eu não consegui ir. Uma testemunha podia ter morrido hoje na mão da milícia e a gente teve que tomar umas providências, tá bom, meu amor? Por isso que não daria tempo de eu sair para chegar, por isso que eu pedi para que eles desmarcassem, tá? Um beijo no coração de vocês, que Deus proteja, ilumine e guarde vocês, tá certo? E continuem aí estudando bastante, Fernanda, linda, continue estudando aí bastante para a prova, arrebente aí na prova, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live, que vocês tenham aprendido a questão da legítima defesa subjetiva, porque você concorda comigo que a legítima defesa subjetiva, uma porção de gente iria errar? Vocês concordam comigo que um monte de gente não sabe o que é legítima defesa subjetiva? Não é? Então, não quero que vocês errem, tá bom? Um beijo no coração, que fiquem com Nosso Senhor. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.